Companheiras, companheiros, eu sou Rosa Negra, militante do setor da educação, e esse é mais um programa de análise de conjuntura semanal. Chamo de socialismo todas as tendências que dizem que o ser humano tem que caminhar para a igualdade. E ele é o criador de riqueza, não pode ser explorado. Antônio Cândido. Essa semana nós completamos 3 anos sem sua presença, e uma das coisas mais marcantes das falas de toda a história de Antônio Cândido é esse respeito à vida dos seres humanos, coisa que tem sido tão desrespeitada no último período, né? A gente tem um cenário de menosprezo pela vida humana. Nós gostaríamos de dialogar sobre essa categoria que essa semana os enfermeiros e as enfermeiras, foi o Dia Nacional dos Enfermeiros, e nós percebemos em meio aos dados do COFEM que no perfil de enfermagem no Brasil, que 53% dos enfermeiros e enfermeiras do nosso país são negros. E a gente está vivendo um período muito complicado, onde 12 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estão entre os infectados e suspeitos de terem contraído o coronavírus em nosso país. A causa comum para a contaminação é a falta de equipamentos de proteção individual, ou a quantidade insuficiente desses itens, né? Ou a qualidade dos materiais. Nós já estamos entre um dos países que mais morrem profissionais vinculados à saúde em nosso país. Com relação às questões do impacto da pandemia do coronavírus para a população negra, nós gostaríamos de resgatar a questão do racismo institucional, né? A gente tem um racismo institucional onde a gente tem uma precarização do trabalho, como já salientado anteriormente, a negação dos direitos essenciais para a promoção da saúde e do bem-estar da população negra. Isso tudo somado a uma falta de condição desse momento por um governo responsável, e isso nos coloca em estado de alerta. O avanço da pandemia para os setores mais empobrecidos da população, ela tem proporções que podem ser catastróficas. Especialistas chamam a atenção para a probabilidade do aumento do número de óbitos em domicílios, albergues, vias públicas. Os especialistas têm nos alertado a população sobre isso. Essas pessoas, elas são vítimas do racismo institucional. Elas são aquelas pessoas que não são notificadas, são os casos que a gente chama de subnotificação, porque não conseguem ter acesso aos hospitais, não conseguem fazer os testes, e muitas dessas pessoas, elas nem buscam o serviço médico, né? Tem muitas pessoas que moram na rua e nem buscam o serviço médico. A pandemia do Covid-19, ela tem implicações distintas para a classe trabalhadora, negra, pobre, e para as mulheres, ou seja, ela é demarcada pelo recorte de raça, classe e gênero. Comumente falamos que é uma desigualdade abismal. E essa desigualdade abismal, ela se apresenta quando a gente vê condições extremas, onde uma minoria das pessoas tem acesso, tem a possibilidade de ficar em quarentena, de ter isolamento social, de ter alimentação saudável, de ter condições dignas, enquanto uma grande maioria tem que ficar por aí nas filas das agências da Caixa Econômica, expostos ao contágio, porque não tem as condições dignas para ficar em casa, não tem acesso à alimentação saudável, e estão também vivenciando em condições indignas, em moradias onde tem um grande número de famílias, e muitos casos mesmo, de pessoas que ainda vivem na rua. Então a gente tem esse diagnóstico muito complicado para enfrentamento da pandemia do coronavírus em nosso país. Com relação à Lei Áurea, ela é um desfecho
das várias possibilidades de resolver o problema da escravização de seres humanos no nosso país, que se arrastou por durante quase 4 séculos. Essa tentativa de resolver as coisas de forma lenta e gradual, que se inicia no período da independência, se aplicou aqui também no período da abolição da escravatura. É o modus operandi da elite brasileira de tentar resolver as coisas de forma mais lenta, no sentido de evitar as rupturas e também de abafar as revoltas populares. Foi o que aconteceu com a abolição da escravatura. Então, houve um processo de mobilização muito intenso pelo povo negro e também por seus aliados. Foi a primeira vez que em nosso país a gente conseguiu um processo de ampliação de vários setores da sociedade em torno de uma única causa, que nesse caso foi a causa da abolição. Esse processo ele desenvolveu um aprendizado político para o povo negro que estava em luta, e daí deriva também o movimento abolicionista, que foi tão importante nesse processo. Porém, nós costumamos chamar esse processo da abolição de abolição inconclusa, porque essa abolição não trouxe dignidade e condições de vida com políticas públicas e com todas as outras condições necessárias para o nosso povo. Foi um processo que deu início ao racismo estrutural no nosso país. Não houveram medidas que integrassem a população negra na nossa sociedade, e esse é um fato estudado por vários pesquisadores, e isso também é visto a olhos nus, e as consequências desse processo a gente percebe intensamente agora no período da pandemia. As situações precárias de trabalho e moradia a que o nosso povo é submetido, a política higienista a que o nosso povo foi submetido no período, contribuiu para que hoje tivéssemos esses grandes conglomerados urbanos nas periferias das capitais brasileiras. Então, nesse sentido, essa desigualdade social e racial, ela se intensifica em tempos de pandemia. Nós somos quase 54% da nossa população impedidos de ter acesso às políticas públicas básicas, e o nosso trabalho é muito precarizado. As condições de vida a que nós somos submetidos, de privação de direitos, de moradia, de falta de emprego, elas são a causadora desse processo. Nessas comunidades não existem condições seguras de higiene, a dificuldade de ter acesso à alimentação saudável, e a aglomeração de pessoas é muito peculiar. Nesse sentido, as famílias elas são muito numerosas. Então, com todas essas condições, é muito difícil garantir as orientações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, é importante que a gente ressignifique o 13 de maio. É muito necessário uma resistência a esse sistema racista, capitalista e patriarcal, que se desmascara nesse período de pandemia, numa total falta de respeito à vida humana. Tem 2 elementos que estão marcando a conjuntura educacional desse período. Um primeiro elemento é o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia do Covid-19. Esse parecer ele traz presente, ele apresenta metodologias que são características da educação à distância. E isso acendeu uma série de indignação das nossas organizações populares que lutam pelo direito à educação digna, de qualidade, uma educação socialmente referenciada. Acreditamos que esse parecer e que essas orientações, elas reforçam a dualidade educacional histórica em nosso país. Essa dualidade educacional, ela se caracteriza pelo acesso de uma parte muito pequena da população a uma educação com uma qualidade maior e a possibilidade muito reduzida
de uma educação de qualidade para a grande maioria da população do campo e da cidade em nosso país. O parecer, ele não respeita a diversidade socioterritorial brasileira e nem a realidade de infraestrutura da maioria das escolas do campo e da cidade de nosso país. E nós acreditamos, todas as organizações populares acreditam, que o caminho é a suspensão, sim, do calendário escolar. Além disso, é importante continuar lutando pela suspensão dos editais de exames nacionais, como, por exemplo, o Enem, que mesmo com toda a sociedade civil mobilizada, mesmo com todas as organizações pedindo para adiar o Enem, o Ministério da Educação lançou o edital no dia 11 de maio. As inscrições elas devem ir até o dia 22 de maio. Esse edital, ele ainda acelera ainda mais as grandes dificuldades que a juventude pobre, negra e periférica tem de adentrar, de ter acesso à universidade. E nós discordamos veemente tanto do edital do Enem lançado, onde nossa juventude não vai ter acesso a fazer a prova em condições dignas, até porque não estão tendo condições dignas de estudar nesse período, nem acesso às aulas que têm sido dadas pelas plataformas à distância, nem acesso a materiais e nem acesso a condições psicológicas, porque estamos vivendo num período de pandemia, onde seria mais importante cuidarmos da vida, né? Cuidarmos de salvar vidas. No quarto bloco, vamos dialogar sobre a medida provisória 910 ou MP da grilagem, como tem sido chamada. É importante reforçar e salientar dessa medida é que ela representa mais uma ofensiva do agronegócio contra toda a biodiversidade brasileira. Isso é contraditório, porque vários especialistas colocam para a gente que os impactos e o surgimento de pandemias, elas estão estritamente vinculadas à falta de preservação do meio ambiente. Vai na contramão do cuidado e da preservação do meio ambiente que se espera no período de pandemia. Nessa perspectiva, a ideia do governo é transferir 61 milhões de hectares para grandes latifundiários e empresas vinculadas ao agronegócio. Na prática, essa medida ela renova o estímulo à grilagem e o desmatamento em nosso país. E isso é uma ameaça a todo o território nacional. Por quê? Porque ela anistia os ocupantes de grandes áreas e anistia os crimes ambientais cometidos por esses ocupantes, por essas empresas, por esses grandes fazendeiros. Nessa semana, no dia 12 de maio, houve uma tentativa de colocar em votação essa medida provisória. Porém, ela não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Isso nos dá fôlego. Esse fôlego é para que a gente possa nos preparar para as próximas batalhas, porque elas vão ser muito mais intensas, e também ela mostra uma importante atuação dos deputados do campo unitário, dos intelectuais, dos artistas, da mobilização da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, como o Ministério Público, como a CNBB, e também das mobilizações que aconteceram nas redes sociais. Isso mostra que amplos setores da sociedade se mobilizaram contra essa medida. E o próximo passo que se coloca agora a partir desse período é o trâmite para projeto de lei. E aí vem todos aqueles passos, leitura, escolha de relatoria, destaques, emendas. E, enquanto isso, é preciso ganhar tempo, é preciso manter a mobilização da sociedade e a gente precisa criar esse clima contra o latifúndio, esse clima contra essa possibilidade de reeditar velhas medidas como a grilagem, que só favorece os grandes latifundiários, que favorece o agronegócio e que implica na destruição ambiental do nosso país. E nesse bloco, gostaríamos de trazer o Dia Internacional
de combate à LGBTfobia, o dia 17 de maio. É importante porque falar de amor em tempos de pandemia é um ato revolucionário. Períodos difíceis como esse que a gente está vivendo, é importante a gente entender que toda maneira de amor vale a pena e toda maneira de amor valerá. Será um dia para a gente reacender a nossa indignação contra essa violência, que é um resquício da sociedade patriarcal. As raízes da LGBTfobia estão atreladas a essa cultura patriarcal, que não dialoga com a democracia e deve sim ser combatida por todas e todos. O Brasil é considerado um dos países que mais discrimina pessoas LGBTs no mundo. As denúncias de assassinato de pessoas LGBTs entre 2011 e 2018, pelo Disque 100, relatam que há uma vítima de homofobia a cada 16 horas no nosso país. Essa data é uma referência simbólica para a luta pelos direitos LGBTs, uma vez que coincide com o dia em que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade como uma doença. Como indicações de leituras para essa semana e também de audiovisual, a gente indica o próprio vídeo da companheirada, O Amor Faz Evolução, e também a gente indica o acesso e a pesquisa aos nossos sites. Os nossos sites, eles têm sido muito combativos. Nossas redes sociais, nosso Instagram, tem sido mídia alternativa com informações importantes para a gente refletir, para a gente pensar acerca da realidade nesse período tão difícil em que a gente está vivendo, mas que a gente entende que se a luta está difícil, não há outro caminho a não ser o da luta. Que a gente precisa resistir em quarentena produtiva. Se puder, fique em casa. A luta, companheiros e companheiras.